Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje aqui de sábado você sabe que a gente fala sempre sobre macroeconomia. Só que está entrando muito novo investidor no mercado de ações, muita gente se inscrevendo aqui que não entende nada e não entende como as coisas se relacionam. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo especial para você que é iniciante. Vamos fazer alguns vídeos aqui no canal para esse público também. E hoje, o que um iniciante deve saber sobre macroeconomia? Vamos falar um pouquinho sobre PIB, inflação, juros e muito mais. Logo depois da vinheta a gente já começa, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente já começa para vocês. Bom, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é que quando vocês investem em bolsa de valores, vocês estão comprando uma empresa. Por mais que você tenha apenas uma ação dessa empresa, você está comprando a menor parte da empresa, mas ainda assim é uma empresa e essa empresa ela precisa ter clientes, ela precisa ter funcionários, ela tem seus custos, tem suas despesas, ela precisa ter a armazenagem, a política de distribuição, de transportes, enfim, ela tem todo um aparato aí por trás para fazer com que a empresa venda, ela ganhe dinheiro, gere lucro e possa pagar para você o dividendo no final, você que é acionista. Então, como vocês podem ver, o fato da empresa estar vendendo e gerando retorno para o acionista depende também da saúde financeira do próprio país. Então, na época que o Brasil estava lá em recessão em 2015 e 2016, poucas empresas tiveram lucro. Muitíssimo poucas empresas conseguiram crescer seus lucros nesse período. Porque eu costumo fazer analogia com aquele corredor que está correndo com vento contra, ou aquele nadador que está lá no mar com a correnteza indo ao contrário dele. Então é muito mais difícil você conseguir nadar rápido ou correr rápido em um cenário que está tudo contra você. E da mesma forma, quando a economia está muito bem, ainda existe aquele ditado, né, que é na maré baixa que a gente percebe quem está nadando pelado. Porque na hora que tudo sobe, a gente pode fazer qualquer recomendação, às vezes a empresa pode trabalhar super mal, com custos elevados, muitas despesas e etc, como foi, por exemplo, lá atrás a Petrobras, por exemplo, e que ela mesmo assim gerava lucro porque o preço do petróleo era tão alto que ela conseguia isso. Então hoje a gente vai falar aqui, né, o que um iniciante deve saber sobre macroeconomia, e acho que a melhor forma da gente começar é a gente começar daqui, como se movimenta a economia. A gente tem uma economia real que ela se movimenta de acordo com a oferta e a procura. Então, existe muita demanda sobre um serviço ou sobre um produto e aí tem menos oferta sobre esse produto, o preço dele sobe. O preço subindo gera uma inflação, né? Como tem que ser e como a gente já se acostumou. Então, quando esse aumento é generalizado em muitos produtos e muitos serviços, o que o Banco Central, a partir do Comitê de Política Monetária, que é o Copom, ele pode fazer? Ele aumenta a taxa de juros. E aí, quando ele aumenta a taxa de juros, ele freia a economia. Os juros ele serve como um acelerador da economia ou um freio da economia. Então, nesse momento que a inflação sobe, o governo precisa fazer um freio na economia. Só que agora a gente não está nesse momento, a gente está no momento de que a inflação ela está baixa, ela está nos menores patamares aí desde que eu me conheço por gente, vamos dizer assim. Então, em 2017 a gente teve uma inflação de 2,9%, 2018 3,7%, 2019 tem tudo para ser uma inflação baixa também. Então, o que o Banco Central está fazendo é o oposto, ele está tentando acelerar a economia porque a gente ainda não viu o crescimento do PIB, ou seja, não está tendo uma demanda tão grande assim em vários setores. Esse aqui é um ciclo bem básico da economia que eu coloco em um dos meus cursos, tá?
e que ajuda a gente a entender um pouco mais como é que se movimenta isso. E no caso aqui, quando a gente fala de empresas, são exatamente as empresas que a gente investe na bolsa. Então é importante você saber isso. Então vamos lá, se os juros se reduzem, tanto as empresas quanto as pessoas elas acabam contraindo empréstimos. É claro que se a empresa, por exemplo, tiver uma capacidade ociosa muito grande, ela antes de contrair empréstimo para aumentar a capacidade produtiva dela, ela vai preencher essa capacidade ociosa. Então, se você tem uma empresa que você percebe uma capacidade ociosa e está havendo demanda do produto dela, muito provavelmente ela vai conseguir aumentar a margem dela líquida, então ela pode trazer mais retorno ao acionista. Então a gente tem aqui, supondo que a empresa esteja com a capacidade preenchida e ela precisa aumentar a capacidade dela de produção. A empresa investe e as pessoas se endividam. Então, quando a empresa investe em uma nova capacidade produtiva, ela precisa contratar gente. E quando ela contrata a gente tem uma redução de desemprego. Quando essa redução de desemprego é muito grande, como aconteceu lá atrás em 2013, se eu não me engano, em 2008 também, a gente tem também um aumento de renda. E essa conjunção aqui de fatores, mais o crédito para pessoas físicas, que já começou e que a gente viu lá atrás em bancos, né, quando a gente analisa bancos, principalmente que eu analisei 3 bancos em sequência lá na área de membros, a gente vê que tem um maior consumo. Hoje a gente está vendo esse maior consumo, mas ainda de forma muito pequena, né? Muito moderada. As empresas ainda não estão com confiança para fazer esses investimentos, até mesmo empresas que estão com a capacidade produtiva tomada, como a Randon, que eu visitei aí em fevereiro, mesmo assim ela ainda fica com o pé atrás se isso é um movimento que vai persistir ou se vai ficar somente por isso mesmo, um movimento de apenas um ano, por exemplo. Quando a gente tem maior consumo, a economia cresce. A economia crescendo, ela gera inflação, porque você tem que entender o seguinte: quando uma empresa investe para construir uma nova fábrica e aumentar a produção dela, essa fábrica demora 2, 3 anos para ficar pronta. Quando um laboratório ele investe em construir um laboratório novo, ele demora 1 ano, ainda demora a maturação. Quando uma Raia Drogasil investe em uma nova farmácia, demora um tempo para ficar pronta. Ou quando a Croton investe em fazer uma nova faculdade, ela também demora um tempo para ficar pronta. Então existe um período que existe a demanda, as pessoas estão procurando serviço e produto, e o produto ainda não existe, porque ainda não teve a capacidade alocada. Então tem aí um aumento de inflação exatamente porque existe esse delay, essa diferença de tempo. Então, gerando inflação aqui, o governo é obrigado a inverter o ciclo, que é aquele cabo de guerra que a gente mostrou antes, aí o juro aumenta. O juro aumenta, aí cai o empréstimo e aí inverte todo esse ciclo aqui. E aí uma coisa que é importante a gente ver é os juros reais sempre, né? Porque não adianta você ganhar 20% e a inflação ser 20%, porque aí o investimento de R$1.000 vira 1.200, só que o teu poder de compra de R$1.000 virou 1.200 também, então na verdade você teve o mesmo poder de compra, você só manteve o teu dinheiro parado. Normalmente o Brasil ele trabalha aí com um juro real em torno de 4 a 5% ao ano ao longo do tempo. E hoje, né, muita gente me pergunta assim: poxa, Daniel, a inflação está 4%, será que essa taxa Selic vai persistir por muito tempo, 6,5%? Olha só o que acontece: se você investir hoje R$1.000 a 100% da Selic, e aqui eu estou botando investimento bruto, eu não estou descontando imposto de renda nem nada, a gente tem R$1.065. Só que o poder de compra de R$1.000 depois de um ano, com a inflação de 4% ao ano, é de R$1.040. Se a gente dividir um pelo outro, a gente vê que é um ganho real só de 2,4%, quer dizer, a metade do que é o normal do Brasil. E aí você lembra aquilo que eu falei antes, do freio e do acelerador. Agora é um momento que a economia está precisando de uma aceleração. Então, o Banco Central, o Copom, ele está tentando acelerar a economia, ou seja, ele está tentando estimular a economia. Ah, Daniel, como é que você sabe disso? Isso aí é coisa que você tirou da tua cabeça? Não, isso é uma coisa que tem lá no comunicado do Copom. Tá? Antes da gente mostrar exatamente esse estímulo da economia, é importante a gente sempre quando vê a taxa de juro lá do Copom, a gente lê
lê o comunicado. Então hoje o comunicado do Copom ele vê 3 possíveis motivos para mudar a inflação. O primeiro é o nível de ociosidade elevado, que pode produzir uma trajetória prospectiva abaixo do esperado, ou seja, gerar uma inflação abaixo do esperado. E por outro lado, a gente tem 2 itens que podem trazer uma inflação acima do esperado. Frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira podem afetar prêmios de risco e elevar a trajetória de inflação. Então, quando Paulo Guedes, lá atrás, no domingo passado, deu uma entrevista falando que iria mandar um projeto de lei com relação ao Pacto Federativo, isso ajudou, por exemplo, a Bolsa a subir 2% na segunda-feira, porque reduz esse risco aqui de inflação que precisaria trazer um aumento de juro, que precisaria fazer com que a economia crescesse menos. Então a gente tem aí uma relação toda e a bolsa ela é beneficiada ou não, né, se for alguma coisa ao contrário. E a outra questão é uma questão externa, né, deterioração do cenário externo para economias emergentes. E aí a gente volta para aquela questão estimulativa. Olha só, o Copom reitera que a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com taxa de juros abaixo da taxa estrutural. Então, quando a gente pega uma taxa de inflação de longo prazo de 3,75%, 4% ao ano, e a gente bota o juro real do Brasil normal pelo menos de 4% ao ano, a gente chega numa Selic mais ou menos de 8%. Tá? E a gente consegue perceber isso aqui no Boletim Focus. E o que o Boletim Focus mostra para a gente hoje? O Boletim Focus que a gente falou no vídeo da semana passada. A meta da taxa Selic para esse ano aqui, os analistas estão imaginando 6,5%. Né, durante esse ano, para chegar no final do ano com essa taxa aqui. Em 2028, 8%. Então, qual a leitura que você tem que fazer? Não é que a taxa Selic vai aumentar porque deteriorou a economia. É porque esse ano a gente vai precisar de uma taxa estimulativa e aí com o crescimento da economia de 2,28%, essa taxa aqui ela não vai mais precisar ser estimulativa, ou seja, o Copom não vai mais precisar pisar no acelerador de estimular a economia, ele vai poder dirigir, por exemplo, no ponto morto, né, no neutro. Então, ele andando no neutro, a taxa voltaria para 8% aos poucos, né, de acordo com cada uma das reuniões do Copom, e aí o PIB viria aqui para 2,80% em 2020. Tá? A ideia seria essa. Só que já tem alguns analistas pensando diferente disso. Tá? Aquele gráfico anterior lá, aquela tabela, mostra a mediana. E a mediana é onde está exatamente os 50%. Quando a gente vem aqui para distribuição de frequência e a gente olha, vamos olhar apenas essa linha preta aqui, que é a última, que é a distribuição do dia 28 de fevereiro de 2019 agora, a gente vê que já tem 10% aqui, ó, de pessoas, tá, de analistas esperando uma Selic de 5,5% no final do ano. Só que como ainda tem 60% esperando 6,5%, os 50% está aqui em 6,5%. A gente vê que ainda tem aqui em torno de 10% também, esperando 6,5%, mais 10% aqui, 7% e mais 10% aqui, esperando 7,5%, além de 5% aqui esperando 8% ao ano. Então a gente vê que algumas empresas já imaginam que o PIB do Brasil vai crescer muito esse ano, então já vai aumentar esse ano essa taxa estimulativa, e outros não, acham que o PIB vai ficar tão para baixo e vai cair tanta previsão que vai ser obrigado a cair mais ainda os juros. Para 2020 a gente percebe algo também similar, e o 80% e o 8% aqui de Selic, a gente vê que é só em torno de 40% das empresas que acreditam nesse patamar aqui. Tá? E aí a gente vem aqui no PIB e a gente vê que o PIB que era esperado aqui mais próximo de 2,5%,
agora já está mais próximo aqui, um pouquinho para trás de 2,3, aumentou a quantidade de pessoas que acreditam que o PIB vai ser menor do que 2%. Então quer dizer, muitos dos analistas, ou pelo menos boa parte deles, começam a ter uma visão parecida com a que eu botei no vídeo da semana passada, que é a minha visão, que o Brasil agora só começa a crescer para 2020, tá? 2019 vai acabar sendo um ano que, vamos dizer assim, vai ser um ano de reestruturação, se tudo der certo. O governo vai fazer as reformas que são necessárias, ele vai fazer o que precisa, mas em termos de crescimento vai acabar sendo um ano perdido. Eu até acredito que o PIB deve ficar ali em 1,4%, 1,5%, bem abaixo das previsões. Mas o importante é que abra o cenário para 2020. Se o PIB ficar baixo esse ano, mas o cenário estiver aberto e livre para 2020 o Brasil crescer bastante, a Bolsa nem vai sentir. Agora, se a gente começar a ver dificuldades, impactos aí, ou algumas negociações necessárias para aprovar essas reformas, aí sim a gente pode ter um cenário pior nesse sentido. Enfim, gente, é importante a gente ver isso. Vocês viram como é que tudo se junta, né? As coisas se entrelaçam aí. A gente tem juros, tem inflação, tem PIB. A gente vê que o juro nada mais é do que um remédio para a inflação, e a inflação nada mais é do que um sintoma de uma economia que começa a crescer mais forte. Então, tudo isso se entrelaça e as empresas estão nesse meio. E são exatamente essas empresas que a gente compra. Então é muito importante a gente saber sobre economia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acabou ficando um pouco mais longo, mas acho que ficou bem explicado. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de entrar lá na nossa área de membros. O link está aqui na descrição, está aparecendo aqui embaixo também. https://areademembros.dicadehoje7.com. Abraços a todos. Até a próxima e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.